passageiros desesperados ignoraram a idosa no ônibus perdido, quando só ela conhecia o caminho de... O ônibus de excursão seguia pela BR-070, rumo à festa do Divino em Pirenópolis. Dona Aurora Pires, 72 anos, encolhida na poltrona 8A, observava a paisagem que fugia. A maioria dos passageiros cochilava, alguns com fones de ouvido, alheios ao mundo lá fora. No reflexo da janela, sua figura parecia um vulto fraco, perdida na imensidão do asfalto sem fim. Ninguém reparava. Era só mais uma viajante cansada, discreta, comum, invisível. Ela rumava para encontrar sua neta, Maria Clara, de 7 anos, que a esperava na cidade histórica. Maria Clara, com seus olhos grandes e curiosos, e aquele jeito de abraçar que enchia seu peito. Por ela, Dona Aurora superava a distância, o cansaço e a solidão miúda do apartamento no Tatuapé, em São Paulo, onde a janela dava para o movimento incessante do Largo do Maranhão, mas onde ninguém parecia de fato vê-la. A voz do guia, o jovem Tiago, estourou nos alto-falantes, curta e urgente. Se houver alguém a bordo com experiência em navegação por estradas antigas ou conhecimento profundo da região, por favor, se identifique imediatamente à equipe. O ônibus mudou de clima na hora. Cabeças se ergueram. Algumas pessoas riram, nervosas, como quem tenta transformar o medo em piada. Outras ficaram imóveis, apertando os braços da poltrona com força. Dona Aurora abriu os olhos. Ela tinha 72 anos, e por mais de 20, na juventude, tinha sido ajudante de caminhoneiro e depois motorista autônoma, rasgando o interior de São Paulo e Minas Gerais com cargas pesadas, muito antes de GPS. Aquelas estradas, os rios, as serras, ela os conhecia como a palma da mão, não por coordenadas, mas pelo cheiro da terra, o canto dos pássaros, o formato das nuvens, a pedra no acostamento. A neta dela, Maria Clara, de 7 anos, herdara os olhos castanhos da mãe e o queixo teimoso da avó. Para ela, a vovó Aurora era invencível. Contava histórias de cidades que não existiam mais, de pontes de madeira que caíram e de atalhos secretos. Dona Aurora tinha reorganizado a vida inteira em torno daquela menina. Recusou convites para se mudar para casas de repouso, preferindo a sua independência e a liberdade de pegar um ônibus a qualquer momento para visitar a família em Pirenópolis. Antes do embarque na rodoviária do Tietê, ela tinha gravado um áudio para a neta ouvir quando acordasse. Oi, meu amor. A vovó já entrou no ônibus. Daqui a pouco eu tô em Pirenópolis. Obedece a mamãe. Eu te amo mais do que o céu inteiro. Maria Clara sempre ria desse mais do que o céu inteiro. Era o jeito delas de falar das coisas que importavam de verdade. Ela tinha pegado no sono em algum ponto da estrada, pensando no sorriso banguela da neta. Agora acordava com a sensação de que a mesma estrada estava cobrando algo dela. Porque Dona Aurora já tinha vivido lá fora, na poeira, na chuva, na neblina que engolia o horizonte. Ela tinha se afastado das estradas 30 anos antes, mas a sensação de ter o volante nas mãos, de ser dona do próprio caminho, tinha sido a coisa que mais amou na vida, com uma exceção: sua família, especialmente Maria Clara. A cabine de um caminhão, um mundo à parte. Ela acumulou mais de 1 milhão de quilômetros, navegou por rios cheios, morros escorregadios e atalhos perigosos, em condições de baixa visibilidade, e recebeu uma homenagem da antiga cooperativa de transportes, por uma entrega noturna que ainda voltava nos sonhos, como um filme que não termina. Aí a vida mudou. A família precisou dela em casa, e as estradas ficaram para trás. Ela não conseguia ser as duas coisas ao mesmo tempo, então escolheu. Quando Maria Clara ainda era pequena demais para entender, Dona Aurora a colocou no colo e explicou que a vovó não ia mais dirigir os caminhões grandes, que ela ia ficar mais em casa. Ela levantou o rosto com aqueles olhos enormes e perguntou: "Você não gosta mais da estrada?" Algo rachou dentro dela. Ela engoliu, guardou bem fundo e seguiu em frente. "Eu gosto mais de você", ela respondeu. "Mais do que qualquer coisa." Agora, com o ronco constante do motor,
e o medo se espalhando como fumaça, essa parte enterrada nela se mexeu. A voz do Tiago voltou, mais apertada, mais tensa. Senhoras e senhores, perdemos o sinal de GPS, e o motorista não está familiarizado com esta região sem a navegação. A neblina está muito densa. Precisamos de alguém que conheça bem a rota alternativa para Pirenópolis, ou que saiba identificar marcos antigos. O tempo é essencial. Um bebê começou a chorar em algum lugar atrás dela. Um homem na primeira fila se levantou e varreu a cabine com os olhos, como se a salvação tivesse que surgir do assento de outra pessoa. Dona Aurora sentiu o coração acelerar, reconheceu o jeito de falar, controlar pânico sem mentir sobre o perigo. Aquilo não era um probleminha de rota, era uma falha de navegação em cascata, do tipo que tira as redes de proteção e derruba até equipe boa. Ela já tinha visto-o depois uma vez. Uma carga perdida, alguém que não voltou, destroços espalhados longe, peças faltando. O cérebro dela mudou para aquele modo frio e objetivo que sempre tinha ajudado. Pelo ronco do motor e pelo cheiro da vegetação, o ônibus já tinha desviado muito. As placas de quilometragem recentes não batiam com a direção do sol, ou a falta dele na neblina. O motorista, jovem, parecia perdido. Aquele trecho era conhecido por ribanceiras, e uma antiga ponte de madeira que tinha sido desativada. Mas existiam atalhos. Sempre existiam. Se você soubesse onde virar, o que contornar, o que confiar. 3 fileiras à frente, o Sr. Noronha, um homem de uns 50 e poucos anos, de terno amarrotado e ar de superioridade. Levantou-se com ar de quem tinha a solução. Eu sou empresário. Conheço essa região por sobrevoos de helicóptero. Tenho fazenda aqui. Devemos voltar. Uma senhora, a guia Juliana, correu até ele, esperança no rosto. Ele falou rápido, cheio de confiança. Horas de voo, contatos na cidade, conhecimento moderno. Não falou de estradas de terra batida. Não falou de rios cheios. Não falou do tipo de situação que engole veículos e gente junto. 1 minuto depois, a guia voltou e balançou a cabeça. Desculpa, senhor. Ele sentou murcho. A tensão na cabine ficou mais pesada. Dona Aurora olhou a foto no celular, o sorriso banguela de Maria Clara na cozinha pequena delas. Ela tinha prometido voltar. Tinha prometido. Soltou o cinto, levantou. Eu posso ajudar, disse com a voz mais baixa do que queria. E então firme. Fui motorista de caminhão por muitos anos. Conheço esses atalhos e marcos antigos. Já lidei com neblina cerrada e estradas ruins. O silêncio correu pelo corredor, como se 40 pessoas estivessem fazendo a mesma conta ao mesmo tempo. Dá para confiar numa senhora de 70 e poucos anos de moletom simples dizendo isso? A guia Juliana se aproximou. No crachá estava escrito Juliana. Ela mantinha o rosto controlado, mas o medo estava lá. E junto à dúvida. A senhora tem alguma comprovação? Carteira de motorista profissional? Registros? Não. Dona Aurora respondeu sem subir o tom. Eu me aposentei há 30 anos. Não ando com documentos de serviço. Os olhos dela varreram o tecido gasto do moletom. A face simples. Uma mulher que não parecia heroína de cartaz. Ela começou. Sem comprovação. Dona Aurora interrompeu. Baixo e preciso. Vocês estão com o GPS fora de área. A neblina não permite ver as placas. O motorista está sem rumo. Pelo ronco do motor, já passamos do trevo da fazenda da Varginha. E estamos indo para a área da antiga usina queimada, onde a estrada principal cedeu. Precisam pegar o atalho da Cachoeira do Dragão, antes do Rio dos Cocos. A professora Emília, uma senhora calma de uns 70 anos, cabelo com fios brancos, postura tranquila, que estava sentada na fileira de trás, se levantou. Meu nome é Dora Emília Brandão, sou professora aposentada. Não entendo de estradas, mas entendo de crise. Ela está analisando, não está fazendo show. Profissional treinada é assim. O Sr. Noronha, com sua camisa cara irritada, disparou.
Isso é absurdo. Vocês vão deixar uma desconhecida orientar o motorista? Dona Aurora não alterou a voz. O motorista tem minutos, não horas. Dá para usar esses minutos discutindo o currículo? Ou dá para usar esses minutos tentando salvar o ônibus? A professora Emília olhou para ela. Qual é o seu nome? Aurora Pires. Eu acredito na senhora, ela disse. Algo mudou no ar, não em todo mundo. Nunca é todo mundo, mas o bastante. Juliana pegou o microfone do PA. A voz dela tremeu só uma vez. Motorista Tiago, temos uma passageira que se identifica como ex-motorista de caminhão e conhece os atalhos antigos da região. Ela descreveu a rota da Cachoeira do Dragão. A resposta veio instantânea, sem espaço para a conversa. Tragam-na aqui, ao lado. Um homem entrou no corredor para bloquear Dona Aurora. Alto, forte, cabelo grisalho, bem cuidado, jeito de quem obedeceu regras a vida inteira. Eu fui caminhoneiro por 40 anos, ele disse, 2 anos depois da senhora se aposentar. Não vou deixar ninguém orientar o motorista sem prova. Eu sei como um motorista de verdade fala. Dona Aurora sustentou o olhar. Então me testa. O homem estreitou os olhos. Atalho da Cachoeira do Dragão. Qual a referência mais confiável? Dona Aurora respondeu. Passa pelo pé do Morro do Chifre, onde tem as pedras cor de barro. Depois, segue o murmúrio do rio até ver a canoa virada dos tropeiros. A cachoeira fica logo depois da curva fechada. Tem que usar a luz baixa porque a neblina te engana. O veterano caminhoneiro ficou em silêncio por um segundo, e então saiu do caminho. Ela sabe, levem-na. Quando Dona Aurora passou, o homem segurou o braço dela por um instante. Boa sorte, disse mais baixo. E me desculpa. Dona Aurora entendeu. Não era pelo teste. Era pela desconfiança. Obrigado. Dona Aurora respondeu e seguiu. A cabine do ônibus era um painel de luzes, botões e um volante grande. Naquela noite, o GPS estava apagado, o rádio chiando. O ar tinha um cheiro leve de diesel e tensão. O motorista Tiago, perto dos 30, segurava o volante como se fosse a única coisa prendendo o ônibus à estrada. O que aconteceu? Dona Aurora perguntou. Perdemos o sinal e a visibilidade. Tiago respondeu com a voz travada. Eu só confio no GPS. Estamos perdidos. Dona Aurora checou o rastro das rodas, o cheiro da terra úmida, a inclinação. O ônibus já tinha virado muito. Os faróis cortavam a neblina, revelando apenas um palmo à frente. Estamos indo para a antiga ponte, não é? Dona Aurora perguntou. Tiago balançou a cabeça, os olhos arregalados. É o que o mapa do celular dizia, mas agora sumiu tudo. Lá na frente, a estrada parecia afundar. A ponte foi desativada, Dona Aurora disse. Caiu há anos. Precisamos pegar o atalho. Ela apontou para uma trilha quase invisível à direita, coberta de mato. Quando o sinal falha, você tem que confiar na sua experiência, no que a estrada te conta. Confia na sua mão. Lá fora era só escuridão sem horizonte, nada para a cabeça se agarrar. Dona Aurora guiou passo a passo. Reduz a velocidade. Mantenha à direita. Cuidado com os buracos. Ela descrevia os marcos. A árvore retorcida. O riacho barulhento. A pedra rachada. Tiago suava frio, mas seguia as instruções. Por um segundo, o ônibus pareceu balançar na beira de um barranco. O estômago de Dona Aurora subiu. Então a estrada se abriu um pouco. Está respondendo? Ótimo. Dona Aurora disse. Agora a gente vai seguir o caminho do rio. Ele nos levará até a entrada da cidade. Tiago falou. 1 hora. Dona Aurora fez a conta rápido e sentiu a mandíbula travar. Talvez a gente não tenha 1 hora. Enquanto Tiago falava, Dona Aurora percebeu. O ruído do motor estava estranho. Como se estivesse forçando demais. O combustível. O ponteiro estava descendo rápido demais para o que ela lembrava. Estamos perdendo o combustível, Dona Aurora disse. Nesse ritmo, em 40 minutos, a gente cruza o mínimo.
Tiago arregalou os olhos. Isso não dá. Então a gente faz dar, Dona Aurora disse. Na cabine de passageiros, a notícia já tinha corrido. Uma senhora estava ajudando. Teve gente rezando em várias línguas. Teve quem segurasse o cinto como se fosse amarra. Teve quem ficasse olhando para as próprias mãos, procurando algum controle onde não existia. A professora Emília andava pelos corredores com calma, falando baixo com quem estava no limite do pânico. Na primeira fila o senhor Noronha, arrogância inchada em camisa cara, escolheu um alvo para o medo. Eles colocaram uma desconhecida lá na frente. Ele falou alto. Quem confirmou? Outro passageiro. Pelo amor. Juliana tentou conter. A professora Emília entrou no meio. Ela entendeu o problema. Ela está agindo como profissional. O senhor Noronha riu de lado, amargo. Uma velhinha na frente dizendo que era motorista. Vamos pensar, né? As palavras pesaram feias. Alguns desviaram o olhar, alguns baixaram a cabeça, alguns ficaram com raiva, mas não falaram nada. Pelo interfone aberto, Dona Aurora ouviu. As mãos dela não tremeram, o foco não mudou, mas algo dentro dela ficou mais duro, como metal por baixo da pele. A voz do Tiago saiu no PA, mais firme. Estamos desviando para Pirenópolis por uma rota alternativa. Por favor, permaneçam sentados com os cintos afivelados. Dona Aurora se inclinou para os instrumentos. O cheiro de gasolina era mais forte. O ônibus já estava mais pesado. Ombros e antebraços sentiam o esforço de guiar o motorista. Tiago, Dona Aurora disse, eu preciso de você mais atento do que nunca. Os comandos estão atrasando. Tiago hesitou. Regulamento gritava. Não, a realidade gritava mais alto. Ele olhou o ponteiro indo para o vermelho. Tá, ele disse. O que preciso fazer? Dona Aurora deslizou para o assento ao lado dele. O mapa mental dela encaixou na estrada como língua antiga. Você tem o ônibus, Tiago, mas eu te guio. Pensou em Maria Clara dormindo em Pirenópolis, talvez acordando para o áudio. Mais do que o céu inteiro. Eu vou cumprir minha promessa, ela murmurou. Baixo demais para o Tiago ouvir. Eles iniciaram a descida mais cedo. Dona Aurora manteve uma abordagem mais cautelosa e um pouco mais rápida do que o normal, para não perder o embalo. Não podia perder energia. Podia precisar dela se o combustível piorasse. Tiago chamava os números. Nível de combustível 60%, 55%, ciente 50%. Isso é o mínimo para a operação normal, Tiago disse. Isso não é normal, Dona Aurora respondeu. A gente segue até não dar mais. Tiago olhou para ela. Como a senhora consegue ficar tão calma? Dona Aurora não tirou os olhos da estrada que se abria na neblina. Eu tenho uma neta, 7 anos. Ela tá esperando eu chegar. Tiago engoliu em seco. Minha esposa tá me esperando também. Então a gente tem o mesmo tipo de motivo, Dona Aurora disse. Vamos botar esse ônibus no destino. As luzes de Pirenópolis apareceram no display do painel de controle improvisado que Tiago tentava usar. Não era alívio, era só outra etapa do problema. 45%, Tiago avisou. O motor está tossindo. Dona Aurora pediu para o Tiago transmitir no rádio. O único que funcionava, uma frequência de emergência de fazendeiros. Pirenópolis, rádio de emergência. Ônibus de excursão perdido na neblina. Estamos chegando pela antiga estrada do Rio. Precisamos de apoio para o combustível e atendimento médico para alguns passageiros. A resposta veio rápida e clara. Entendido. Equipes a postos. A entrada da cidade está limpa. Avisa que vamos chegar bem devagar, quase parando, Dona Aurora disse. O som dentro do ônibus virou aquele silêncio específico de quem entendeu que não tem como ajudar. As luzes da entrada de Pirenópolis cortaram a noite à frente, cercadas por alguns carros de fazendeiros piscando. 35%, Tiago disse, a voz apertando. O ônibus está respondendo quase nada. Eu sei, Dona Aurora respondeu. A gente tá comprometido, sem margem. O que você precisa de mim? Velocidade mínima segura.
Dona Aurora disse. E quando eu disser para parar, você freia com toda a força que tiver. Entendi. A entrada da cidade crescia. Uma faixa brilhante no preto. Mantém o embalo. Dona Aurora segurou a direção reta contra o instinto de virar antes. Precisava da pouca energia para chegar até a praça principal. O ônibus sacudiu. Dona Aurora corrigiu no volante. Comando curto e constante. O motor tossiu mais alto. O volante parecia mais teimoso. O braço dela ardia. Ela escolheu uma técnica do tempo de caminhoneira. Acelerar o que dá e frear no último segundo. Nenhum manual moderno aprovaria. Não importava. O objetivo era sobreviver. A praça encheu o para-brisa. 30, 20. Dona Aurora falou sem emoção. Para. Tiago acionou o freio com toda a força. O motor roncou em protesto. O ônibus tremeu. Os pneus gritaram. O final da praça chegou rápido. Ele pisou no freio. O sistema reclamou com o último fôlego. Mas o ônibus parou. Silêncio. Dona Aurora ficou imóvel por um segundo. As mãos ainda no volante. O coração batendo alto. Lá fora, gente com lanterna cercava. Lá dentro, o som veio como onda. Choro, riso, oração, grito. Gente abraçando desconhecido, alívio vazando sem controle. Juliana entrou na cabine chorando. Tá todo mundo bem, ela disse. Tá todo mundo bem? Dona Aurora fechou os olhos. No escuro da mente, ela viu o sorriso de Maria Clara. Eu tô chegando, meu amor, ela sussurrou. Eu tô chegando. A evacuação aconteceu em fila organizada. O ar fresco da noite de Pirenópolis bateu como um tapa limpo. Autoridades locais e socorristas esperavam embaixo, olhando para a mulher de moletom simples, saindo de uma cabine que, em teoria, só era para o motorista e guia. Tiago ficou ao lado dela e falou alto para quem quisesse ouvir. Ela nos guiou quando estávamos perdidos. Ela nos trouxe quando o ônibus mal andava. Mãos alcançaram Dona Aurora. Toque no ombro, no braço. Uma mulher colocou uma medalha de São Cristóvão na mão dela. Um homem só assentiu com respeito, sem palavras. O Sr. Noronha ficou separado, rosto cinza, como se a arrogância tivesse sido queimada pelo medo. Quando Dona Aurora passou, o Sr. Noronha não desviou. Eu te devo um pedido de desculpas, ele disse. O que eu falei foi errado, foi ignorante, foi cruel. Podia ter atrapalhado. Dona Aurora olhou por um instante. Ela podia dizer muitas coisas. Escolheu a única que valia. Obrigado, ela disse. Aprende com isso. E seguiu. Dentro do terminal improvisado na praça, ela achou um canto quieto. A bateria do celular piscava no fim, mas ainda dava para uma ligação. Maria Clara atendeu no terceiro toque. Vovó, a voz vinha grossa de sono. Eu tô bem, meu amor, Dona Aurora disse rindo com a garganta apertada. Teve um probleminha no ônibus, mas tá todo mundo seguro. Eu tô aqui em Pirenópolis. Pirenópolis. Maria Clara repetiu, despertando. É a cidade do Papai Noel? Ela perguntou confusa. Isso mesmo, Dona Aurora falou. Exatamente. Quando a senhora volta? Já já, ela disse. Eu só tive que fazer um caminho diferente. Maria Clara ficou quieta um segundo. Vovó, a senhora ficou com medo? Dona Aurora olhou pela janela do terminal para o começo pálido do amanhecer. Lembrou da cabine, dos sistemas falhando, do volante pesado, da estrada subindo um pouco. Ela admitiu. Mas eu tinha para quem voltar. Eu tinha você. Eu gostei que a senhora ajudou as pessoas. Ela disse baixinho. Eu também. Dona Aurora respondeu. Eu também. Ela ficou na linha até sentir a respiração da neta desacelerar de novo. As equipes de imprensa apareceram antes do sol nascer direito. Alguém filmou a chegada. Alguém gravou o PA. Em tempos de câmera, quase nada fica privado. Antes de Dona Aurora terminar um relato rápido para a segurança da empresa de turismo, nome, data de nascimento, antiga cooperativa, os vídeos já circulavam. O ônibus cercado de gente, socorristas fazendeiros com lanternas na praça.
Uma senhora de moletom simples descendo os degraus com sirenes ao fundo. Um investigador pediu que ela descrevesse o que viu. Dona Aurora ficou no técnico. GPS em falha. Visibilidade zero. Pouco combustível. Navegação por marcos antigos e sensibilidade à estrada. Tiago confirmou ponto a ponto. Ela não foi no chute, Tiago disse. Ela sabia. Um paramédico mediu a pressão dela e tentou cobrir com uma manta. Só aí Dona Aurora percebeu que as mãos estavam raladas de segurar o volante com força demais. Ela aceitou a manta. O corpo dela começava a cobrar o que a cabeça tinha segurado. A professora Emília organizou passageiros em pequenos grupos, crianças com adultos calmos, idosos sentados até os carros e transportes locais chegarem, diminuindo espaço para o pânico crescer. O Sr. Noronha ficou afastado, olhando Dona Aurora de canto, como se esperasse que o mundo cobrasse a conta na hora. Quando Dona Aurora finalmente achou um carregador, o celular acendeu com chamadas perdidas da família e mensagens de amigos que tinham visto a notícia. Ela ignorou tudo até falar com Maria Clara de novo. A voz dela era a âncora, o único nome que importava mais do que qualquer título. A filha chorou quando ela disse que estava segura. Eu vi a senhora na TV. Ela falou, eu vi os caminhões de fazendeiros. Dona Aurora engoliu o nó. Eu tô voltando. Fica com a Maria Clara. No fim do dia, a empresa de turismo a colocou no primeiro ônibus de volta para São Paulo, desta vez com assento na frente e todo o respeito da tripulação. Dona Aurora pediu água e olhou para a estrada, não como inimigo, mas como um caminho que ela ainda conhecia. Em Guarulhos, Maria Clara se jogou no colo dela com tanta força que quase derrubou as duas. A filha dela abraçou por trás. Tremendo minha mãe, ela sussurrou, como se a palavra fosse um jeito de prender ela ali. Mais tarde, quando Maria Clara dormiu, Dona Aurora ficou na janela ouvindo o barulho distante da cidade e a noite comum. Pensou no momento em que levantou e disse, eu posso ajudar, e em como a dúvida pesou sobre ela e como ela caminhou mesmo assim. Ela não se sentia heroína. Se sentia uma avó que cumpriu uma promessa, porque a promessa nunca foi sobre ficar em casa, sempre foi sobre voltar para quem ela amava. Antes de sair do terminal improvisado em Pirenópolis, a professora Emília encontrou ela com 2 copos de café, daqueles que têm gosto de sobrevivência. Sabe? Ela disse. As pessoas não entram em pânico porque são fracas, entram porque não enxergam saída. A senhora mostrou uma saída. Dona Aurora olhou o vapor subindo. Mesmo assim, elas não queriam acreditar em mim. Ela disse baixo. Elas queriam prova. Ela respondeu. E a senhora deu sem raiva. Sem ego, isso importa. Fez uma pausa. Sua neta vai aprender com a forma como a senhora lidou com a dúvida. No caminho de casa, Maria Clara perguntou de novo no banco de trás. Vovó, a senhora ficou com muito medo. Dona Aurora olhou pelo retrovisor e escolheu a verdade. Fiquei. Ela disse, mas eu pensei em você, na sua mãe, em como você confia em mim. E isso segurou minha mão. Maria Clara assentiu como criança que guarda uma coisa séria para entender depois. Eu ainda bem que a senhora estava nesse ônibus. Ela sussurrou. Eu também. Dona Aurora respondeu. Não porque foi bom, porque eu pude ajudar todo mundo a voltar. Naquela noite, quando a casa apagou, Dona Aurora ainda ficou acordada um pouco, ouvindo a respiração da neta no quarto ao lado. A estrada tinha chamado de novo e ela respondeu. Mas a resposta nunca foi sobre aplauso, foi sobre dever, amor e sobre aparecer quando era preciso. Lá fora, estrelas de inverno brilhavam sobre São Paulo, pequenas e constantes. Dona Aurora pensou em outras pessoas viajando em outros pontos da estrada, em outros motoristas, em outros estranhos. E repetiu, não para a estrada, mas para a vida que ela tinha escolhido construir mais do que o céu inteiro. E dessa vez acreditou.